Todo mundo dizia que seria impossível viajar com cachorro, que seria caro, burocrático, perigoso. Mas depois de 17 países com o Chopp, a gente pode afirmar: não é só possível, como muda completamente a forma de ver o mundo. A vida é curta demais para andar no mesmo quarteirão todos os dias, cercado pelas mesmas paredes. E é curta demais para deixar os nossos cães esperando a gente voltar para casa. Por isso, nesse vídeo, a gente vai contar tudo que a gente aprendeu. Como atravessar fronteiras, documentos, transporte, hospedagem, saúde e até os perrengues que ninguém te conta. Se você sonha em viajar com seu melhor amigo, fica até o fim porque esse vídeo é pra você. Quando a gente falou que ia cair na estrada com o Chopp, a gente ouviu de tudo. Desde que não ia dar certo, que seria impossível atravessar fronteiras, que ninguém aceitaria um Golden Retriever em hotéis, várias coisas. A verdade é que no começo dá medo mesmo. É muita coisa nova, tem burocracia e tem incerteza. Mas o que a gente descobriu logo na primeira fronteira é que quando você pesquisa e se organiza, tudo flui. Viajar com um cachorro é diferente? Claro, exige paciência e adaptação, mas também é infinitamente mais recompensador, pelo menos para nós, porque cada lugar que a gente descobre junto tem outro sabor, não é só turismo, é vida compartilhada. Muita gente pergunta: quais países aceitam cachorro? E a resposta é: depende. Não existe regra geral. Alguns países facilitam a entrada e outros possuem regras sanitárias mais rígidas, exigindo inclusive quarentenas longas dos pets, como é o caso da Islândia. A real é que não há muitos indicadores oficiais que definem se um país é mais ou menos pet-friendly. Para nós, isso sempre foi um filtro. Não adianta gastar tempo e energia indo para um lugar que não vai acolher o Chopp. No fim, viajar com o cachorro é possível em muitos lugares do mundo, mas você precisa planejar o destino com ele em mente, desde o início. Agora, excluindo o aspecto da entrada em si, o que realmente faz diferença e o que a gente aprendeu na prática é o nível de familiaridade cultural que aquele país tem com o tema pet. Como a sociedade trata os animais, como os empreendimentos recebem ou não recebem os cães, o setor do turismo leva os pets em consideração, existem hotéis, passeios e restaurantes preparados para isso. A gente viveu na pele essas diferenças e dá para dizer com segurança: os países mais pet-friendly por onde nós passamos foram o Canadá, os Estados Unidos e o Chile. Lugares onde os cães fazem parte da vida pública, nos parques, nos transportes, nas trilhas, nas cidades. Já as experiências mais desafiadoras foram Panamá e Argentina. Não por falta de beleza, mas porque ainda existe culturalmente uma certa distância no entendimento do papel dos animais na sociedade. Claro, há exceções, Buenos Aires, por exemplo, e algumas cidades menores que têm iniciativas incríveis. Mas esse contraste ensina uma coisa: o pet friendly ele não está só sobre abrir a porta, é sobre abrir espaço para uma nova forma de enxergar o mundo, onde os humanos e os animais coexistem com respeito e responsabilidade. De início, essa parte pode parecer chata e até um pouco intimidadora. Mas depois que você faz pela primeira vez, você percebe que existe um padrão que se repete. Para esse vídeo, a gente está falando de viagens por vias terrestres, porque foi assim que a gente fez basicamente toda a nossa jornada com o Chopp. A gente viajou de carro desde o início, por comodidade para ele e porque faz parte do nosso estilo de vida. De carro, tudo fica um pouco mais simples para nós. E assim que você entende o processo, o medo de atravessar fronteiras com seu pet praticamente desaparece. Agora, se você viaja de avião, a dica é: antes de comprar qualquer passagem, pesquise o regulamento do país de destino. Alguns países exigem intervalos específicos entre a aplicação de vacinas e outros pedem exames complementares. E há casos, como a Islândia, Austrália e Japão, que requerem quarentena obrigatória. E se você não conseguir se localizar nas regras do país de destino, existem empresas e consultorias especializadas que fazem todo esse processo. Pode deixar um comentário para nós que a gente te indica algumas. Agora, falando da nossa experiência real, de carro nas Américas, o processo é praticamente o mesmo.
Tudo gira em torno da CZI, o Certificado Zoossanitário Internacional. Esse é o documento central, oficial, exigido nas fronteiras. O passo a passo é bem simples. Você vai ao veterinário e informa que vai viajar para o país X. Ele faz o exame clínico, atesta que o pet está saudável, confere o microchip, as vacinas, com foco especial na antirrábica, além de verificar outras questões, como antiparasitários internos e externos. O veterinário, então, emite um atestado de saúde e com esse laudo emitido e a documentação do seu pet, como a carteirinha, comprovante de microchip, você, então, solicita a sua CZI no órgão responsável do país. No caso do Brasil, o processo é feito pela Vigiagro, a Vigilância Agropecuária Internacional. E atualmente é gratuito e tudo online. O ideal é fazer essa emissão de 3 a 5 dias antes da viagem, porque a CZI tem validade relativamente curta, geralmente gira em torno de 10 a 20 dias, a depender do país. E o que muda de país para país? É pouca coisa. Em geral, as exigências sanitárias são muito parecidas em toda a América do Sul, Central e do Norte. A diferença maior é que alguns países cobram pela emissão do certificado, como o Chile, o Peru, por exemplo, enquanto outros não, como o Brasil. Outro ponto importante é a idade do cão. Filhotes não podem viajar logo após a primeira vacina antirrábica. É preciso esperar o período de soroconversão, que costuma ser de 21 dias após a aplicação. Além disso, algumas raças são restritas em certos países, especialmente raças classificadas como potencialmente perigosas, como pitbulls, rottweilers. Não é o caso do chopp, mas é algo que sempre vale a pena verificar antes. Pode parecer muita burocracia no começo, mas depois de 2 ou 3 viagens, você já cria uma rotina, uma pastinha organizada com todos os documentos, cópias digitais no celular e backups. E quando tudo está em ordem, a fronteira deixa de ser um obstáculo e passa a ser só mais uma etapa da jornada. Acabamos de atravessar a ponte. Já estamos oficialmente em terreno, em solo argentino. E aí agora a gente passa por essa parte aqui que é de imigração, aduana. E a gente adentra a área do Parque Nacional Iguaçu pra gente chegar no Mercury. Tá sempre cheio isso aqui, olha lá. Gente de todos os estilos, com todo tipo de carro, transporte. A gente adentra. Hã? Falando adentra, a gente adentra. Passaportes em mãos. Saudades desse país. Já somos os próximos. E a fila segue enorme. Começou a chover agora e piorou. Nós já estamos só atrás desse motoqueiro aqui. E entramos e a gente vai começar o processo de imersão na mata. Olha só que legal. O Parque Nacional tá pra cá e a gente vai entrar nessa mata aqui. A gente tá bastante ansioso, porque é bem o tipo de hotel, né, de experiência que a gente gosta de ter. Por nós e pelo chopp. É chopp. Esse é um ponto que quase ninguém fala. A época da viagem faz toda a diferença para você e para o seu pet. O chopp, por exemplo, é um Golden Retriever. Ele ama o frio, mas sofre com o calor. E isso muda tudo, desde o tipo de hospedagem que escolhemos até o horário das trilhas. Aprendemos que respeitar o ritmo dele é parte do que torna a viagem boa para todo mundo. Por isso, evitamos destinos muito quentes no verão e priorizamos viagens em estações mais amenas ou em regiões de altitude. Também passamos a viajar fora de temporada. Os preços são mais baixos, os lugares estão mais vazios e para um cachorro isso significa menos barulho, menos estímulo e menos estresse. Mas não é só uma questão de conforto. Cada temporada muda completamente o tipo de experiência e é importante planejar isso. Por exemplo, a Carretera Austral, no Chile, é um dos lugares mais incríveis que a gente já percorreu. Mas no inverno, o clima é extremo. Muitas hospedagens fecham, as balsas operam com algumas restrições e as estradas podem ficar cobertas de neve ou gelo. Para quem viaja com um pet, isso pode significar menos acesso a áreas seguras e mais tempo dentro do carro. E as cidades, para quem vem fazer a Carretera Austral, tem alguns pontos que o viajante ou a viajante precisam se precaver, porque as cidades são desse tamanho, olha só. É de 1.000, 2.000. Ah, vem mais um. Meu Deus, onde ele foi? É de 1.000, 2.000 habitantes.
é muito pequenininha, então você vai se abastecer sempre com o básico. Muitas não tem posto de gasolina, então você não consegue abastecer o carro. Então você precisa traçar a sua rota e para você ir se abastecendo pouco a pouco à medida que você vai chegando nas cidades maiores. Então a maior cidade antes de Punta Arenas, que é talvez a maior, né, que inclusive é a Zona Franca, lá chegam alguns navios, é Coyhaique, que é para onde a gente está indo agora. Do mais, todas são mais ou menos assim. Já o verão europeu, por exemplo, tem o efeito oposto. O calor intenso pode ser perigoso para cães, especialmente de pelagem densa, como é o Chope. Além disso, as cidades e praias lotadas tornam mais difícil encontrar espaços tranquilos e pet-friendly. Nesses casos, preferimos viajar em primavera ou outono, quando o clima é agradável e o fluxo de turistas é menor. Os nossos dias favoritos costumam ser assim: uma trilha curta até algum ponto de água, uma lagoa, uma cachoeira, um rio, e passar ali à tarde, aproveitando o silêncio e o som da natureza, e vendo o Chope se divertir dentro da água. E hoje é um dia do Chope, né? Hoje aqui tem tudo que ele gosta: água propícia para ele tomar banho, água doce, vento gelado e frio. Então é a combinação perfeita para ele. Tem umas áreas de praia onde ele pode acessar a água, né? Não tem pedra. Então tá perfeito. Quase sempre nossas melhores experiências foram os lugares menos cheios. E isso não é coincidência para nós. Pesquisas mostram que os cães percebem o nível de estresse dos humanos e ambientes barulhentos e cheios podem elevar o cortisol deles. Ou seja, quando a gente desacelera, eles também relaxam. Se você tem flexibilidade, escolha períodos alternativos. Viajar com pet não é só sobre a foto perfeita ou o destino da moda. É sobre viver a experiência de forma real, segura e confortável para todos. Aqui entra uma das maiores dúvidas: como transportar um cachorro durante uma viagem? De carro, para nós, é sem dúvida a forma mais confortável, tanto para o pet quanto para nós. Você pode parar quando quiser, dar água, deixar ele andar, escolher o ritmo dele. É liberdade com controle. O Chope tem o próprio espaço. Os 3 bancos de trás do carro foram adaptados para ele, com proteção impermeável, cinto de segurança e uma cama que ele reconhece como a casa dele sobre rodas. Isso faz diferença. No carro, ele sabe que ele está em movimento, mas está seguro. Já o transporte aéreo é outra história. Infelizmente, ainda não existem companhias aéreas que permitem cães de grande porte na cabine junto aos seus tutores. Em geral, apenas cães pequenos, de até cerca de 8 kg, podem voar sob o assento. Cães maiores precisam ir no compartimento de carga, o que pode ser muito estressante para alguns animais. A gente conhece pessoas que já viajaram assim e deu tudo certo, mas para nós, essa seria a última opção usada apenas em casos de real necessidade. Em todos esses anos, fizemos apenas um voo com o Chope, dos Estados Unidos para o Peru. Nesse caso, ele pôde ir conosco na cabine porque é cão de assistência emocional, certificado, devido a uma questão de saúde mental do Vini. Finalmente, vamos embarcar. Estamos esperando para ser os últimos, o Chope entrar com tranquilidade. E a gente está sentado nos assentos lá de trás. Então, essa muvuca toda aí vai na frente. Tá cheio o voo, tá lotado. Still. Nós cumprimos todos os requisitos exigidos pela American Airlines e voamos com ele deitado aos nossos pés. Foi tranquilo, mas o processo é muito rigoroso e requer documentação oficial emitida por um profissional de saúde. Bom, nosso assento original era aqui na frente, mas essa senhora tem alergia a cachorro
Então a gente trocou com esses dois senhores. Estamos no último, que não reclina. E chopp tá aqui embaixo. Cara, não vou falar. Aliás, não vou falar nada. Para quem quiser entender como funciona esse tipo de transporte, deixamos o link do vídeo completo explicando passo a passo. É só clicar no botão do canto superior direito, agora. Já uns 30 minutos de voo, os carrinhos já passaram. A gente mudou o chopp de posição. Tá escuro, mas a cabecinha dele agora tá para lá. E o corpinho para cá. Que aí o Vinícius consegue ficar com os pezinhos no corredor e o bichinho ganha mais espaço. Outras opções de transporte também existem, mas todas com seus prós e contras. De barco ou balsa, por exemplo, pode ser uma experiência incrível. Muitos permitem que o cão fique com você em cabines privativas, o que reduz o estresse e mantém um vínculo durante a viagem, mas ao mesmo tempo, o balanço, o som, o confinamento podem incomodar alguns cães. Então, vale testar antes de trajetos longos. E ao nosso ver, de ônibus é a opção mais difícil. Poucas companhias aceitam e quando aceitam, geralmente é apenas em viagens curtas. Em longas distâncias, o transporte terrestre particular ainda é o mais viável e confortável para o pet. Em alguns países, como o Chile e o Canadá, há mais estrutura. Trens regionais, balsas pet-friendly são comuns e você pode viajar lado a lado com seu cão sem restrições. Já em outros lugares, como boa parte da América do Sul, a realidade, infelizmente, ainda é outra. O pet precisa de mais adaptação e paciência dos tutores. No fim das contas, o melhor transporte é sempre aquele que respeita a essência e a personalidade do seu cachorro. O chopp, por exemplo, é tranquilo e se adapta bem, mas um cão mais ansioso pode ter mais dificuldades com ambientes fechados, barulhos ou mudanças de rotina. Viajar com o pet é sobre entender isso, cada um tem o seu ritmo. E encontrar o meio de transporte certo é só mais uma forma de garantir que o caminho seja tão bom quanto o destino. Aqui vai algo que está mudando muito no mundo: as hospedagens e alguns aspectos no setor do turismo. Em 2019, por exemplo, apenas 23% dos viajantes declaravam levar os seus cães em viagem. Hoje em dia, esse número já passa de 40% em alguns países. E muitas outras pesquisas mostram que a tendência é crescer ainda mais nos próximos anos. O mercado de turismo percebeu isso e está se adaptando. A primeira dica sobre hospedagem é algo que vivemos na prática e que está se consolidando como referência global: a transformação da rede Accor em uma das redes pet-friendly de verdade. É claro, ainda não é uma realidade uniforme, varia muito de cidade para cidade e de marca para marca, mas o movimento é claro. Portanto, se você tem condições de se hospedar, escolha seu hotel, sua marca preferida da rede, informe que vai chegar com seu pet e aproveite. Logo, logo, esse processo todo será ainda mais fácil e prazeroso. A gente vai ficar em torno de 4, 5 dias aqui no Mercury Porto Iguaçu. E aqui é legal, a gente vai estar próximo das cataratas, nós vamos lá mostrar. E daqui a pouco a gente mostra um pouco do hotel para vocês. Mas esse cara tá doido para ir lá fazer um passeio. E o quarto é bem bacana também. Olha o quarto. Espaçoso para quem vem com pet, principalmente, né? O chopp ganhou o kit de boas-vindas, que vem com bolzinho de água, comida, um brinquedinho e uma cama tamanho dele. Então a gente tá super bem instalado. Estamos super a gosto. Vamos lá. Se você quer aproveitar alguns benefícios e descontos do chopp, aproveite e se inscreva no programa de fidelidade da Accor, o programa All, clicando no QR Code da tela e faça sua reserva por lá para garantir esses benefícios. Se você fizer a sua reserva pelo link do chopp, você recebe 10% de desconto. E em alguns casos, se a sua reserva for feita com mais de 20 dias de antecedência, esse desconto pode chegar até 20%. Então, clique e aproveite. Agora, falando do cenário global, a hospedagem pet-friendly infelizmente ainda não é algo consolidado. Já ficamos em hotéis onde o chopp foi recebido como um hóspede adicional, mas também já passamos por lugares onde ele era tolerado, mas claramente não era bem-vindo. E isso ainda é comum e faz parte da transição que o turismo está vivendo. Por isso, a nossa dica é simples: sempre leia as avaliações de outros viajantes com pets. As experiências reais ajudam mais do que qualquer descrição no site. E se você tiver dúvidas, ligue antes.
Pergunte o que for necessário a partir da sua rotina com seu pet. Isso evita surpresas e garante que a sua estadia seja boa para todos. Nós também gostamos de variar o tipo de hospedagem. Já acampamos com o Chopp, já ficamos em hostels, cabanas e até em hotéis 5 estrelas. O segredo sempre está na comunicação e adaptação. Quanto mais você acostumar o seu cão a ambientes diferentes, mais tranquilo ele vai se tornar e mais experiências vocês vão poder viver juntos. Crianças estão se amarrando, brincando com ele. E vale lembrar, pet friendly não é só aceitar, é acolher. E isso vale para os dois lados. As cidades e hotéis precisam abrir espaço, mas nós tutores também precisamos fazer a nossa parte. Respeitar regras, recolher o que precisa ser recolhido, manter o cão tranquilo e sob controle. Quanto mais donos e tutores conscientes existirem, mais portas vão se abrir. Isso é o que vai moldar o futuro do turismo pet friendly. Um modelo de viagem em que a natureza, pessoas e animais convivem com respeito e responsabilidade. Viajar com cachorro também significa estar preparado para emergências. Já passamos por situações sérias com o Chopp, no Atacama, nos Estados Unidos, no Nordeste do Brasil, e a gente aprendeu que prevenção é tudo. Hoje a gente sempre carrega um kit básico, com gases, antissépticos, carvão ativado, algo para diarreia, alguns itens básicos para emergências. E outro ponto essencial é que antes da gente chegar a qualquer novo destino, a gente pesquisa, ao menos por cima, onde ficam clínicas veterinárias. Pode parecer exagero, mas quando a gente precisa, esse detalhe faz toda a diferença. E a melhor pesquisa é sempre perguntar para pessoas conhecidas que vivem na região. Eles têm o melhor entendimento de veterinários que são considerados bons e ruins naquela área. E nunca esqueça, os cães sentem a nossa energia. Nos momentos em que estávamos mais estressados, o Chopp adoecia. Cuidar da gente também é cuidar deles. Ao longo do tempo, a gente foi se preparando com itens que foram essenciais para o bem-estar do Chopp. Além do kit de primeiros socorros, a gente sempre tem potes dobráveis para água, toalhas extras, coleira reserva, spray repelente natural de NIM, produtos para limpeza a seco, coleira anti-pulga e anti-carrapato natural de erva de Santa Maria. Tudo isso você pode encontrar no site da Zenpet, nossa parceira de produtos naturais. Acesse o QR Code na tela e aplique o cupom no seu carrinho CHOPZEN12 para garantir 12% de desconto não só nos produtos que o Chopp usa, mas em todos os produtos do site. Tudo natural, prevenção sem química. Parece detalhe, mas esses pequenos itens fazem a viagem ser mais tranquila. E o mais importante, leve só o que realmente faz diferença. Assim como nós, os cães não precisam de excessos, precisam de funcionalidade e conforto. E a gente sabe que a gente nunca está imune à emergência. E em 5 anos de vida nômade, como a gente disse, tivemos 3 casos mais sérios com o Chopp. E por isso, a gente sempre conta com o Seguro Saúde. O nosso Seguro Saúde é da Assist 365. De longe é o valor mais competitivo do mercado e possui algo que a gente ama. Também cobre pet. Se você tem data marcada para viajar com seu pet ou já está em viagem e esqueceu de contratar, aproveita o QR Code na tela. A Assist 365 está em promoção e aplicando o cupom do Chopp, CHOP365, você ainda garante 15% adicionais a qualquer promoção vigente. Não vale a pena arriscar. Todos estamos sujeitos a acidentes. E afinal, quanto custa viajar com seu cachorro? Bom, depende do estilo de viagem, mas em média você pode esperar um gasto de 10 a 20% a mais da sua atual vida rotineira com seu cachorro. Isso inclui hospedagem com taxa, transporte, alimentação, seguro-saúde, documentação e veterinário. Essa é uma previsão com base no que nós vivemos e a gente prezou sempre pela mitigação dos riscos desnecessários, como mencionamos no bloco anterior. É um custo a mais? Sim. Mas cada momento que você ganha junto não tem preço, porque quando você olha para trás, o que fica não é o gasto. São as lembranças de ter vivido tudo isso ao lado dele. Viajar com um cachorro não é só sobre burocracia, passagens ou fronteira. É sobre compartilhar vida. O que parecia impossível virou o maior aprendizado das nossas vidas. O Chopp nos mostrou que o mundo pode ser mais simples, mais leve e mais livre, se a gente topar viver junto.
Se você tem um cão, talvez esse seja o convite que a vida está te fazendo, porque quando o mundo acolhe o seu melhor amigo, ele também acolhe você. Se esse vídeo fez sentido para você, já deixa o like, compartilha com quem sonha em viajar com pets e se inscreva no canal. A gente se vê na estrada.